Hoje tem o Galão da Massa na Arena MRV. O Atlético entra em campo contra o Palmeiras. É um jogo atrasado ainda da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo, momento delicado, turbulento, não vence há 5 jogos, vem de derrota contra o Fortaleza por 1-0 no Castelão. Palmeiras também tá num cenário ruim, né? Não vence há 6 partidas e vem de derrota na final da Libertadores no fim de semana, 1-0 para o Flamengo. No primeiro turno, lá no Allianz, foi um jogão. Palmeiras venceu o Atlético 3-2, naquela oportunidade, golaços do Hulk lá em São Paulo. O Galo tem que pontuar hoje para acabar com qualquer chance de rebaixamento nessa reta final do Brasileiro. Já o Palmeiras, mesmo tendo aí entregado o campeonato para o Flamengo, ainda tem chances matemáticas para o título. O Palmeiras tem que vencer os seus últimos 2 jogos e torcer para o Flamengo não vencer as suas 2 últimas partidas, no máximo empatar um jogo e perder o outro. Então, Galo, diante da torcida, Atlético, bora lá deixar uma boa impressão. Bora lá voltar a vencer o Campeonato Brasileiro, então, Galo. Então, Galão da Massa, pra cima deles, Galo. Ô, Cláudio Rezende, é hora de sacudir a poeira, aquela ressaca da Sul-Americana tem que ficar pra trás. O Palmeiras, né, tá vivendo a ressaca da Libertadores, os 2 vice-campeões aí de Sul-Americana e de Libertadores se encontrando numa quarta-feira meio melancólica, né, chovendo, tempo nublado em Belo Horizonte, mas tem que sacudir a poeira e voltar a vencer o Campeonato Brasileiro. Um abraço, bom dia, com tudo do Galão da Massa, Cláudio Rezende. Chega mais, Rezendão. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Thiago. Bom dia a você também. Bom dia a todos que estão aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Penúltimo jogo do Galo na temporada, hoje na Arena MRV. Você destacava que o Palmeiras tem 6 jogos que não vence e o Galo tem 5. Então são 2 times que estão precisando fazer as pazes com a vitória. Foi destaque aqui do Rádio Esportes, eu destacava em manchete que o Galo tem que fazer as pazes com a vitória, pontuar para esquecer, né, para deixar qualquer tipo de situação de rebaixamento para trás e ainda sonhar, né, com a parte de cima da tabela, quem sabe com o G8 da competição. Aí isso já não depende só do Galo, ele vai ter que vencer os seus 2 jogos e contar com tropeços de adversários, mas o Galo tem que fazer a parte dele hoje na Arena MRV contra esse Palmeiras, que é um adversário do Galo aí nos últimos tempos, né, nas últimas temporadas, vem se enfrentando bastante as 2 equipes. E o Atlético tem vários jogadores que já passaram no Palmeiras, né? Se a gente fala tanto da lei do ex, o Atlético é o time que vai enfrentar o Palmeiras, a turma fica na expectativa da lei do ex funcionar. Tem Dudu, tem Rony, tem o Gabriel Menino, tem o Caio Paulista, são muitos jogadores, né, que já passaram pelo Palmeiras. O Gustavo Scarpa, tem o Patrick, né? Patrick até que não tá podendo jogar nesse momento. O Vitor Hugo já jogou lá também, zagueiro do Galo. E tem do lado do Palmeiras o Bruno Fux e o Paulinho tá fora, né? Não tá jogando também o Bruno Fux, que vem atuando aí pelo Palmeiras. Então, muitos jogadores, principalmente do lado atleticano, que conhecem bem esse time aí do Abel Ferreira do Palmeiras. E aí, Thiago, o cenário é esse, né? O Atlético tem 2 jogos em casa contra Palmeiras e Vasco da Gama. Para evitar rebaixamento, tem que pelo menos fazer um pontinho aí para não correr risco, mas para terminar bem o ano, né? É essa a expectativa do Atlético, do torcedor atleticano, que não se repita aquela atuação contra o Fortaleza. E o Galo nesse Campeonato Brasileiro, quando jogou fora de casa, perdeu demais. Em casa, perdeu uma vez só, né? Pro Grêmio. Então, que consiga essa vitória hoje, essa é a expectativa. O Sampaoli tentando buscar, principalmente no setor ofensivo, alternativas para o Galo conseguir ser uma equipe que incomoda o adversário, que faça gols, porque oscilou demais. Quando parecia que ia engrenar, Thiago, venceu ali Bahia, Independiente Del Valle, virou contra o Sport. Depois disso o Galo não venceu mais e aí ainda teve a perda do título da Sul-Americana, Thiago. O momento é delicado, não há como esconder isso. O Atlético vai passar por uma reformulação mais profunda ao final da temporada, mas ela já se inicia nesse momento, como eu disse, acho que é um termo que encaixa, né? Meio melancólico. A venda de ingressos, né, Cláudio? Baixíssima até aqui. Melhorou, né? De ontem para hoje deu uma melhorada aí. Melhorou. O Atlético tem, neste momento, quase 8 mil
torcedores garantidos, mas ainda sem contar com o voucher, né? O voucher que garante ao torcedor que comprou o ingresso mais um ingresso. Então, se tem quase 8, você praticamente dobra esse número aí, Thiago. Tem um detalhe que esse ingresso inclui a cadeira cativa, né? E o cara da cativa, ele pode ir, pode não ir. Então, tem uma variável em cima disso. Muita gente fala, mas o estádio tá vazio, não tem estudo. O cara da cativa tem que fazer ali o check-in, né? Garantir a sua presença. Vejamos como estará o público para a Arena MRV, mas certamente torcida ainda muito chateada com o desempenho do Galo, também com a derrota na final da Sul-Americana. Antes de ouvir o Edu Panzi e o Vinícius Andrade, nossos comentaristas, eu acho que o momento pede a palavra a você, Olê Marques, que é ídolo do Galo, que já viveu altos e baixos no futebol, inclusive no próprio Atlético. Marques, bora falar um pouquinho desse jogo de hoje, do momento do Atlético, né? Como eu disse, um termo que me parece, a quarta-feira tá bucólica aqui em Belo Horizonte, aquela garoa, chove, tempo nublado, previsão de chuva também para mais tarde, e o momento do Galo também muito melancólico, né? Numa reta final aí que o time tem pouquíssimas chances de ser rebaixado, também pouquíssimas chances de pegar uma Libertadores. Então, muito importante te ouvir nessa quarta-feira. Olê Marques, bom dia. Fala aí, ídolo. Saudações, Thiago. Bom dia, meu amigo. Bom dia também a todos que tá agora ao vivo conosco na Itatiaia. É sempre um prazer. Bom, Atlético e Palmeiras. Que momento, hein? Num clima melancólico. Quem diria, né, Thiago? Este que foi, na verdade, né, nos últimos anos, nas últimas temporadas, na minha opinião, o grande clássico do cenário nacional, sempre brigando ali cabeça a cabeça pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né, as competições sul-americanas, né? Hoje vão se enfrentar, a gente não tem dúvida, né? Para um estádio, para um público minúsculo, né? Para a história dessas duas equipes, né? Tá todo mundo desconfiado, torcedor palmeirense desconfiado, torcedor atleticano com razão desconfiado, né? Porque é uma campanha muito ruim, muito irregular, né? Principalmente dentro de casa, né? Com muitos empates, né? Então a gente entende o torcedor, entende a mágoa, né? E entende os poucos atleticanos que vão estar hoje lá na arena. Mas Thiago, um jogo de muita responsabilidade, principalmente para o Atlético. Se você pega a tabela, né, ele tá navegando num posicionamento que ele pode ser rebaixado e pode nem ir para uma Copa Sul-Americana, que seria uma vergonha, né? Então somar pontos e estar motivado para essa partida é muito importante, né? E as pessoas perguntam, como é que faz numa situação dessa, num momento como esse, para se motivar? Para mim é simples, Thiago. O simples fato de você envergar uma camiseta pesada como a do Atlético já tem que ser altamente motivador, né? Que esses atletas, meu amigo, se inspirem nos poucos atleticanos que estarão lá na Arena MRV e os representem da melhor forma, jogando bem, jogando com raça, né? E acima de tudo, Thiago, volto a falar, jogo de muita responsabilidade, pontuando, né? Vai ser ruim você chegar no jogo de domingo contra o Vasco, precisando ainda de algumas situações, alguns resultados, né? Para definição de tabela. Então é garantir hoje contra o Palmeiras, né? Pontos para que te dê tranquilidade aí no jogo do final de semana. A gente vai estar lá, meu velho, é um jogo perigoso, né? O Palmeiras vem aí com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, né? É verdade que nas últimas partidas eles não regularam, não jogaram bem, mas tem sido ao longo da temporada a grande inspiração do time alviverde, né? Vamos lá, meu velho, é jogo grande, é jogo pesado, né? Que os jogadores, da melhor forma possível, represente bem as camisetas do lado alvinegro, principalmente, né? E dê uma resposta ao seu torcedor, que não quer sofrer, né, amarguras neste final de ano, neste final de temporada. À noite estamos lá, meu velho. Um forte abraço a todos, Thiago. Valeu, Marques! Estaremos juntos, hein? Transmissão da Itatiaia, estaremos juntos na Arena MRV. Sempre bom ouvir o Marques, né? Dar essa volta por cima, os jogadores também se motivando para dar uma explicação pro torcedor. Agora, Edu Panzi, Vinícius Andrade, já vamos trazer escalação, arte do jogo, pra gente debater as peças. Mas nesse momento, pro torcedor abraçar, pra torcida ir junto, pelo menos aqueles que forem ao estádio, né? Mesmo que não sejam tão numerosos, mas que também ajudem o time, dependendo das escolhas, né, de quem vai a campo, independente de quem vai estar com a camisa do Galo. Eu acho que agora, mais do que merecimento, é necessidade. A turma tá precisando de um abraço ali no campo, tá não, Edu? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço para você, para os amigos. É que a torcida tentou abraçar, mas os atletas deram as costas, né, cara? E aí você vai ficar no vácuo.
É difícil cobrar do torcedor agora. Acho que quem vai à Arena MRV, você não tenha dúvida, vai abraçar, vai incentivar, vai torcer, vai jogar junto. Mas quem não vai cansou. Simplesmente cansou de ir, não ser correspondido, de acreditar, não ser correspondido, de viajar para outro país, não ter sido correspondido. Então o torcedor cansou de tentar abraçar e não ser abraçado. Ele simplesmente cansou. É mérito desses aí 8, 10, 16 mil que forem à Arena MRV. Acredito que vão assistir um bom jogo. Acho que Atlético e Palmeiras vão fazer um bom jogo de futebol, como Atlético e Flamengo fizeram há uma semana aqui em Belo Horizonte, um jogo emocionante, de muitas alternativas. Disso eu não tenho dúvida. Quem for à Arena vai assistir a um bom jogo de futebol, mas sendo muito sincero, aquele torcedor do Atlético que optou por não ir, ele não está indo pelo simples fato dele ter cansado. O Vinícius Andrade, quem também não pode cansar é o time, né? O time do Atlético tem que buscar uma motivação, alguma coisa diferente, um fato novo. Se aproveitar, Vini. Palmeiras tá arrebentado, né? Emocionalmente, Palmeiras vem de uma pancada muito forte nessa derrota para o Flamengo, mesmo que de um bom jogo, equilibrado, mas uma derrota de um título tão importante num jogo imediatamente após a partida derradeira da competição, no caso da Libertadores. O Galo pode explorar esse fator emocional do Verdão, pode ir, não, Vini? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia aos amigos, a todos que estão ligados no Rádio Esportes. O Atlético pode explorar esse momento ruim do Palmeiras, mas o Palmeiras também pode explorar o momento ruim do Atlético, porque os dois estão mal, tecnicamente, emocionalmente. Os dois tomaram um duro golpe nas decisões e vem também de esse recorte recente ruim no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o público hoje, na expectativa baixa, é reflexo do que tem sido o Atlético na temporada. Pegando como gancho que o Panzi falou, é aquele relacionamento que só uma das partes toma iniciativa. Isso cansa, né? Vai desgastando. Porque o torcedor do Atlético, ele compareceu 3 dias depois de perder a final da Sul-Americana, da forma como aconteceu, quase 20 mil torcedores estiveram na Arena MRV para o confronto contra o Flamengo, que eu acho que foi um número até bacana. Só que esse jogo contra o Fortaleza foi o jogo que eu acho que a torcida jogou a toalha porque viu o time jogando a toalha em campo. O jogo contra o Fortaleza foi um jogo sem competitividade, sem alma, e isso o torcedor, ele não perdoa. Jogar mal deixa o torcedor chateado, mas jogar sem competir, sem se entregar, como foi na partida contra o Fortaleza, isso o torcedor não perdoa. Então hoje o Atlético tem a chance de dar uma resposta. Dar uma resposta, porque há ainda um objetivo em jogo no Campeonato Brasileiro. A temporada não acabou, ainda que seja um risco mínimo de rebaixamento. Ele existe e o Atlético não pode chegar para a última rodada com esse risco, como foi na temporada passada. E se você quiser analisar de uma forma ainda mais otimista, se quiser ver o copo cheio, tem uma chance mínima também de vaga na Libertadores, pensando em um G8. É nisso que o Atlético tem que se apegar em algum objetivo para dar uma resposta, mas é um jogo de ressaca moral das duas partes. Vamos ver quem vai estar menos destruído emocionalmente. Falando em crise, em problema, não é só o Atlético não, notícia de agora, hein? O São Paulo acaba de sofrer um transfer ban da FIFA. É aquela punição que impede o registro de novos jogadores. Lembrando, a janela se abrindo aí daqui a pouquinho no fim do ano. São Paulo está proibido de registrar jogadores até que ele quite uma dívida com o empresário Adrian Ruocco. O empresário foi encarregado na volta do Caleri. Ele fez a negociação que trouxe o Jonathan Caleri para o São Paulo e o Ruocco não recebeu o seu direito, né? O valor que era estabelecido em contrato. Ele acionou a FIFA e o São Paulo agora tem que pagar o agente para limpar o nome, senão fica proibido de registrar novos jogadores. Lembrando que a janela abre no início de janeiro e o São Paulo também vivendo aí momentos de turbulência, muita cobrança para cima do presidente, com mais essa bomba a ser resolvida. Ô, Thiago, um detalhe aí, eu até destacava na segunda-feira, muito pouco está se falando, mas o Galo precisa de pontos também para garantir pelo menos Sul-Americana, né? Porque tem alguns times que não vão para lugar nenhum, nem para Libertadores, nem Sul-Americana, e não serão rebaixados. Hoje seriam 3 times, o 14º Ceará, o 15º Vitória e o 16º Santos. Mas o Galo precisa aí, se conseguir uma vitória nesses 2 jogos, eu creio que pelo menos garante vaga à Copa Sul-Americana,
para o Atlético pelo menos jogar um torneio internacional. É uma Copa Castigo aí no... Caso contrário, né, Edu? O Galo vai ter que jogar a Copa Sul-Sudeste, Isso, que é uma não é novidade. Castigo, não, é Sul-Sudeste. É pro ano que vem, Thiago. Essa Então, novidade seria aí. terrível, né? A Copa Sul-Sudeste é legal pra caramba. Pro América, porra, que legal. Isso, o Coelhão vai ter um exatamente. calendário legal aí, regional e tal. Pro Atlético, É meu Copa irmão, Castigo. É. É a mesma coisa no Campeonato Mineiro de Atlético e Cruzeiro jogarem o troféu em confidência. É tipo não, isso, é né? Um qual- prêmio de consolação que não é prêmio pra quem tá caindo, Como né? é que é o nome da Copa? Copa Sul-Sudeste. É igual no Natal, você vê seus primos ganhando brinquedo, videogame, você ganha uma cueca, uma meia. Aqui é a meia social. Não que você seja nem usa. ingrato, não seja. É bom. Tem gente que não vai ganhar nem é a bom, meia, cara. caramba. Pra criança não é bom. Eu Os entendi primos a todos comparação. ganhando videogame, você ganha uma meia social marrom. É isso a Copa Ô, Sul-Sudeste. inferno, Tem já muita ganhei. gente que desdenha a Sul-Americana, mas nesse cenário, né, Thiago? Não seria todo O meu ruim, não. cunhado me deu um creme da Natura pra passar no cabelo ano É melhor passado. que a meia marrom pra criança. Filho da mãe, me deu um creme, Creme pra passar no cabelo. Inimigo oculto, né? É, cunhado, né, velho? Ai, toma, ó, você me despertou um sentimento ruim agora. Ô, Cláudio Rezende, o que pode fazer o técnico Sampaoli pro Galo voltar a vencer no Brasileiro, Cláudio? Detalhe, Thiago, hoje o Sampaoli tem a volta do Rony, que não pôde jogar contra o Fortaleza. O Rony, ex-palmeirense, né? Jogou no Palmeiras muitos anos. Ele pode ser a novidade no time. E nas demais posições, nenhuma baixa em relação ao último jogo. Sendo assim, vamos trazer aí o Campinho, o provável Atlético, para o duelo de logo mais contra o Palmeiras. Quem tá no rádio, quem tá no YouTube tá vendo ali já o Campinho. Quem tá no rádio, a gente fala o provável. Everson, 3 zagueiros, Juan, Vitor Hugo, Alonso, vencendo aí normalmente esse trio. No meio campo, Alexander com Alan Franco. E aí coloquei ali Igor Gomes. O Guilherme Arana vai pelo lado esquerdo. O Alan Franco no último jogo fez mais a ala pela direita, né? Com o Igor Gomes, Bernard, Dudu. E eu deixo a dúvida, Hulk ou Rony lá no comando do ataque. O Rony já jogou, né, Thiago? Naquela função ali onde está o Igor Gomes hoje, nesse campinho, mais aberto pelo lado direito. Mas não sei, né? Pegar um Palmeiras, time mais ofensivo, um time com mais qualidade, se o Sampaoli colocaria um time tão ofensivo assim, tendo propriamente 4 atacantes. Então deixa essas possibilidades aí de escalação do Sampaoli para logo mais. Ô, Vini Andrade e Edu Panzi, eu achei que no jogo contra o Fortaleza, essa formação Igor Gomes, Alan Franco, Alexander, deixou o Atlético meio exposto, sabe? O Alan Franco tava correndo meio perdido. Eu acho que o Alexander tem que ser titular mesmo do Atlético em qualquer circunstância, mas fiquei com essa impressão de que Alan Franco, Alexander e Igor Gomes, mesmo tendo ali 3 zagueiros, deixou o Galo meio exposto, o Vini. Foi uma impressão equivocada minha? Não, eu achei que ficou exposto, mas muito em função do posicionamento do Alan Franco, porque nesse jogo ele tinha que fechar a linha de 5 sem a bola, e quando o Atlético tinha a bola ele era volante. Então quando o Atlético perde a bola, o Alan Franco tem que se deslocar para o lado direito e às vezes nem dá tempo. Então fica um lado mais exposto. Com a volta do Rony, eu acho que o Rony vai fazer a ala pela direita e o Alan Franco não vai precisar fazer essa função. Ele vai ser volante em todas as fases do time. Eu jogaria, sinceramente, hoje eu jogaria com o Bernard de falso 9, sem ter a referência. O Hulk não vive um bom momento, não acho que o problema do time é o Hulk, longe disso, mas o Atlético não tem conseguido utilizar ali o Hulk como referência, como pivô, então acho que tem que mudar a forma de jogar, ser um time com mais mobilidade na frente, e aí tendo o Igor Gomes e o Arana, que joga por dentro também, como um meia. Mas eu jogaria, na verdade, com Scarpa. Só que eu não estou nem cogitando isso aqui, porque eu sei que é algo que o Sampaoli não tem feito, né? O Sampaoli já tem deixado o Scarpa no banco há mais tempo. Seria o meu titular, mas para o Sampaoli não é. Então estou pensando também nas possibilidades que eu faria, mas pensando um pouco também com a cabeça do Sampaoli. Ô, Edu Panzi, tá no YouTube a escalação do Atlético com Alonso, Vitor Hugo e Juan na defesa. A torcida tem pedido há algum tempo, e o Sampaoli parece que não tem a menor possibilidade de fazer isso, de voltar com um ala pela direita, né? Colocar alguém ali da função, nem que seja o Saravia, que segure um pouco mais. E, aliás, até agora não renovaram o Saravia, né, Cláudio? Não. E a tendência é rua, né, amigo? É que não fique, né? Porque, sinceramente, né, Thiago? Jogador que é do clube. Não renovou até agora. Não foi procurado, não teve então, conversa. A situação do Saravia é difícil. E aí isso já derruba por terra a possibilidade que eu tô tentando de arrumar para colocar o Saravia. O Natanael também muito embaixo, e talvez até isso explique, né, a opção dele pelos 3 ali. Natanael tava conversando com o Edu Panzi fora do ar faz tempo, já que não é titular, né?
Ele até aparecia de vez em quando, agora começou a não aparecer muito. Você acha que é convicção do sistema ou é a ausência de peças que faz com que ele mantenha esses 3 zagueiros, Edu? Eu acho que é a ausência de peça e o que ele entendeu como característica para esse elenco que ele ganhou na temporada. Porque o Sampaoli não pediu ninguém, né? Ele tem uma ideia diferente de futebol. Muita gente falando, em 2020 ele jogava com 3 zagueiros. Não, ele não jogava com 3 zagueiros, não. Ele fazia saída de 3. Isso na ideia de jogo do Sampaoli sempre aconteceu. Mas defendia com linha de 4 ali, 2 zagueiros. Essa saída de 3 era feita às vezes por um lateral direito, às vezes por um dos volantes. Mas não tinha 3 zagueiros, não defendia com linha de 5 lá em 2020 não. Mas como ele pegou um elenco sem nenhum tipo de confiança, jogando muito mal fisicamente, com uma defesa sofrendo um altíssimo número de gols, ele tentou dar equilíbrio para esse time, ele tentou corrigir tudo isso a partir do sistema defensivo. E acabou dando certo. Hoje o que mais funciona no Atlético, ou o que melhor funciona, é a defesa. O problema do Atlético está do meio para frente. E muita coisa pode explicar esse problema do meio para frente. Muita gente mal individualmente, jogador reclamando de função, enfim. Eu acho que pode ter uma possibilidade hoje do Rony voltar a fazer o lado direito, ou então o Natanael começar como ala pela direita, pensando no adversário, naquilo que o Palmeiras pode trazer de perigo para o Atlético, de desconforto no jogo. A entrevista do Hulk, eu não sei se ela mexeu com o Sampaoli, o fato do atleta reclamar da função, você vira e fala, então não tem como eu te escalar em outra função, então hoje você começa no banco, eu vou trazer para o jogo outro jogador que queira fazer qualquer outro tipo de função, pode ser esse jogador, o Scarpa, que aliás é o meu ponto de discordância em relação ao Sampaoli. O Scarpa seria titular do meu time, eu só acho que está havendo um exagero muito grande, tem muita gente entendendo o Scarpa como o Scarpaeta, né? De Scarpaeta, o queria que o Scarpa fosse o Arrascaeta? O meia criativo? O Scarpa fosse o Arrascaeta, o Alan Patrick, o Matheus Pereira, mas não dá pra ele? Não dá a característica? Aí eu já não sei, aí é com você. Não, a característica, filha da mãe. Não é nem questão de característica, Thiago, é de não fazer esse tipo de diferença. O Scarpa seria meu titular, mas o Scarpa não é o cara que quando era titular estava fazendo um Atlético diferente, era o cara que estava decidindo todos os jogos, também não é por aí, sabe? Mas, enfim, seria o meu titular. Na cabeça do Sampaoli não é. Pensar com a cabeça do Sampaoli, você é mais fácil do que eu, porque a cabeça é parecida. Mas Thiago, o Sampaoli, ele muda o time todo jogo, independentemente da peça A, B ou C, tá bem ou mal. Nós vamos ver um Atlético diferente hoje, novamente. E eu acho que pode sobrar até pro Hulk, pelo que aconteceu, e ter um ataque mais leve, talvez com o Bernard centralizado, o Rony fazendo o lado direito, o Dudu pela esquerda, e aí na ausência do Hulk pode reaparecer o Scarpa no time titular. Vamos ver, vamos aguardar. Eu queria mesmo ver mais atitude em campo, independentemente de peças. O que eu cobro pro jogo diante do Palmeiras é atitude, cara. É resposta ao torcedor. O Atlético ainda briga por algo no Campeonato Brasileiro e é inadmissível que ele entre em campo como entrou no Castelão. Agora, Thiago, eu fui procurar aqui. Oi, Cláudio. Fui procurar aqui. A última vez que o Natanael foi titular foi quando o Galo ganhou a última vez. Mas isso também não sei se significa, mas foi 4-2 Galo contra o Sport. Faz 5 jogos, faz 5 jogos que o Natanael não é titular, perdeu mesmo essa condição aí no time. E aí, Thiago, você vai me perguntar o seguinte, o Caio Paulista e Bruno Fux podem jogar? Porque eles estão emprestados, né? Tem aquela história contratual, tem que pagar multa, não tem? Então, pode ou não pode? Podem jogar, não tem nada no contrato que impede, viu, Thiago? Se eu sou o Palmeiras, eu falo, ô Galo, esquece a multa, põe o Caio, coloca aí. Se eu sou o Galo, eu falo, Palmeiras, tem uma multinha aí pra não escalar. Tenta arrancar o dinheiro do Palmeiras. Tô procurando uma multa, eu não tô achando no contrato. Eu acho que eu esqueci aquela cláusula 17, Palmeiras. Saca, o Cláudio, programação do Galo, fim de semana é o Vascão da Gama, o Vasco, que perdeu em casa ontem pro Mirassol. Já vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vasco ainda de olho na Copa do Brasil. Como é que fica esse restinho de temporada pro Galo, Cláudio? Vamos lá, Thiago, é esse jogo hoje, o Vasco no domingo, né? O jogo do Vasco domingo, 4 horas da tarde, com o restante da rodada, nos jogos no mesmo horário. E tem alguns jogadores pendurados, Thiago, que tem que tomar cuidado para não ficar fora do jogo do fim de semana. Everson tá pendurado, o Saravia, o Júnior Alonso, Natanael, Caio Paulista, o Reinier
e o técnico Jorge Sampaoli. São jogadores do Galo com 2 cartões amarelos, então o Galo joga hoje, amanhã já começa a preparação para pegar o Vasco. O Vasco tem 45 pontos, o Galo hoje pode inclusive ultrapassá-lo, né? Na tabela de classificação, só pontuar o Galo passa o Vasco da Gama e vai jogar a última rodada aqui. Aquela dúvida, né, Thiago? Como que vem o Vasco para a última rodada? Vai depender muito dos resultados da rodada de hoje. Tem muita gente aí querendo ponto, mas tem muita gente também na parte de baixo da tabela, né? Então, Galo e Vasco de olho para verem como que eles vão ter que se portar na última rodada no domingo, Thiago. Boa, Cláudio Rezende, estaremos juntos em transmissão da Itatiaia, logo na turma do bate-bola às 18 horas, depois na sequência, transmissão da Itatiaia na Arena MRV, jogo às 9:30 da noite entre Atlético e Palmeiras.